estamos ainda estudando sobre a armadura de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 6. E nós estamos ainda estudando sobre a armadura. E o primeiro que nós ainda estamos estudando é o cinto da verdade. Alguém não recebeu esse do cinto da verdade aqui? Todos têm? Então, depois eu vou pedir para fazer mais. Deixa esse com a Adriela lá, seja cavalheiro. E eu sei que você é, viu? Então, nós estamos aprendendo sobre o cinto da verdade. Ainda estamos no primeiro objeto que nós temos que pôr, o cinto da verdade. Está em Efésios aí no capítulo 6. E nós estamos estudando então o cinto da verdade. Aprendemos que esse cinto da verdade é o Senhor Jesus, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Senhor Jesus é quem tem a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Então nós estamos estudando que a verdade é Jesus Cristo. Nós estudamos então já que Jesus nos dá alguns ensinamentos. Primeiro deles nós falamos que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós falamos sobre estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas não serão acrescentadas. Então é atitude. Jesus está ensinando de verdade. Você que tem que buscar, você que tem que ir ao encontro, porque Jesus convida: vinde a mim, e nós temos que ir ao encontro. Então nós aprendemos isso. Nós aprendemos que o Senhor Jesus, ele faz coisas grandiosas, e ele falou também que a gente tem que até amar o nosso inimigo. Olha só, esse é um coração transformado, coração regenerado, como nós acabamos de cantar. Então nós aprendemos que a verdade de Jesus é uma verdade espetacular e grandiosa. Agora eu tenho que pôr essa verdade no meu cinto. Essa semana eu estava assistindo novamente o filme lá do Batman, né? Assisti em desenho, né? Não é um desenho lá, né? Do Batman, né? Eu lembrei, puxa, olha só como a ilustração do cinto dele. Então, do cinto ele tirou uma coisa lá que eu não sei como é que cabia numa porçãozinha tão pequena do cinto ali, né? Ele tinha, só falta ele tirar um helicóptero ou um carro do cinto, né? Mas ele tira a capa, ele tira escudos de proteção, daquele cinto ali, não é? E nós temos que ter no nosso cinto da nossa vida, mas o cinto é o nosso coração, verdades que o Senhor Jesus deu para nós guardarmos no nosso coração. Tudo que eu estou falando aqui não é para você só ouvir, não. É para você pegar e pôr no cinto do seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então nós temos que estar aprendendo sobre as verdades de Jesus, porque senão eu vou agir assim. Se eu não ouvir e não praticar, como é que eu vou crescer espiritualmente? Como é que eu vou saber enfrentar as situações adversas? Porque eu só vou aprender quando eu estiver com os ensinos, com as verdades de Jesus no meu coração. Quando Jesus fala assim: quando vocês tiverem que falar alguma coisa, não se preocupe, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto eu vos ensinei. Então, quando o mal bater na nossa porta, você vai falar: não, isso não é do Senhor Jesus. Quando o mal fala assim: fale um palavrão, solte os cachorros, você fala: não, vou ter domínio. Olha, fale que você não está, ou fale que isso é assim ou assado, mas é uma mentira, você vai falar não para o mal, você só vai falar a verdade. Isso é eu guardar a verdade no meu coração. E nós aprendemos no domingo próximo passado, no capítulo 7 de Mateus, nós estudamos sobre que ali há um estudo de dois caminhos. Há o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo leva para a perdição, é o caminho do mundo, é as coisas do mundo, e o caminho estreito é as coisas de Deus. E Jesus fala nesse caminho largo e nesse caminho estreito que poucos vão para o caminho estreito. Se eu colocar olha, hoje vai ter festa e festa, a
vontade, bebida à vontade, show, tudo que vocês quiserem e tal, o pessoal vai vir e pode passar a noite, uma semana, um mês e tal, está sempre em festa. Eu gosto de falar, nós vamos estudar a palavra de Deus, mudança de vida, transformação. As pessoas falam, não, isso daí deixaremos para uma outra oportunidade. Não é que nós não somos festivos, somos, mas é que muitas vezes com esse Deus as pessoas não querem parar para ouvir e praticar. Então nós estudamos nesse capítulo 7, a partir do texto de Mateus, que fala sobre falsos profetas. E eu queria então terminar, começar no capítulo 24 de Mateus, mas antes falar sobre o final do capítulo 7, aqui no versículo de número 21. Até o final, só vou ler, depois você lê em casa, mas para você entender o que a verdade, isso aqui é Jesus falando, não sou eu. Ele fala assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Naquele dia muitos dirão: Senhor, porventura não temos profetizado, não temos feito milagres, não expelimos demônios? Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Então olha, irmãos, fazer milagres, expelir demônio, falar coisas, não significa que vem de Deus, não. E nós vamos ver isso hoje no outro texto de Mateus. Mas então preste atenção. Meu desejo é que os irmãos fiquem pautados e sustentem as suas vidas nas palavras de Jesus, porque ele diz assim, Mateus 7,15: acautelai-vos, tome cautela dos falsos profetas que se apresentarão como ovelhas, mas por dentro são lobos. Então, irmãos, eu tenho que vigiar. Agora abra comigo aí no capítulo 24 de Mateus, que eu pedi para os irmãos lerem, e nós vamos tirar alguns ensinamentos. Primeiro, os versículos 1 e 2 de Mateus 24, Jesus fala sobre a destruição do templo de Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando por uma invasão romana, Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído. Mas o que eu quero falar aqui é sobre alguns ensinamentos desse capítulo 24. Nós vamos ler alguns textos e vamos extrair desse texto algumas coisas importantes. Então, Mateus 24, se você abrir lá no versículo 3, eles estavam no Monte das Oliveiras, Jesus com seus discípulos. E então os discípulos perguntam para eles assim: diz quando sucederá estas coisas e que sinal haverá da vinda do Filho do Homem e da consumação dos séculos. Então eles estavam interessados em saber da vinda de Jesus e quando isso aconteceria. Eles fazem 2000 anos e eles estão perguntando. Então olha como Jesus responde no versículo 4: vede que ninguém vos engane. Hoje muitas pessoas falam: Jesus está voltando, Jesus vai voltar daqui a pouco ou amanhã. Tem pessoas que já até dizem que em tal data Jesus vai voltar. Vede que ninguém vos engane. Ele vai mostrar para nós como é que nós devemos nos comportar. Ele diz assim: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, versículo 5, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, cuidado, tem pessoas que vêm para enganar, tem pessoas que querem enganar. E como é que nós vemos hoje no nosso dia? Não, se você fizer assim, não, Deus não vai se preocupar com isso. Uma mentirinha aqui, uma outra coisa ali, se você fizer isso, se você trair sua mulher, seu marido, ou se você se relacionar homem com homem, mulher com mulher, não tem problema nenhum. Deus ama todo mundo. Muitos virão para enganar. Nós respeitamos a posição das pessoas, cada um faz aquilo que quiser, cada um segue o que desejar, mas nós não vamos negociar os valores do reino de Deus, os valores da palavra de Deus, porque se nós assim fizermos, nós estaremos traindo aquele que nos amou e nos salvou através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Já falamos sobre isso, falamos sobre o
Jesus falou isso: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, ambos se tornarão uma só carne. E hoje a gente tem que casamento, muitos falam mal, falam que é uma instituição falida. É falida para quem não conhece o verdadeiro amor e ama ao seu marido como a Bíblia ensina, o marido não ama a sua esposa como a Bíblia ensina. Aí é um casamento falido mesmo. Agora, aquele que ama, e para o cristão, ele tem uma vida realmente onde o casamento é um lugar de paz, de alegria, de aconchego e de conforto. E esse é o desejo do coração do Senhor. Não deixe que ninguém peça que isso aconteça no seu lar ou na sua família. Muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo, e enganarão. Vão enganar. Então, irmãos, como é que eu não vou ser enganado? Se eu olhar para o que está sendo dito, o que o pastor Gilberto está dizendo, e é de acordo com a palavra de Deus, que eu quero que os irmãos aprendam a palavra de Deus. E nós vamos ver por que eu quero isso. O próprio Jesus fala isso. Mas ele diz assim no versículo 6: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça e não será o fim. Não tem guerra da Ucrânia, agora os Estados Unidos vão atacar o Irã, guerras aos montes, Israel vão lá, me fugiu o nome aqui lá, como o Hezbollah. Então, guerras, olha, sempre houve guerra. Então, tem gente que está chegando o fim. Cuidado com essas colocações. Pode ser que seja o fim, mas pode ser que não seja. E a Bíblia fala que eu tenho que estar preparado. Nós vamos ver isso também. Preparado. Então ele está falando: vocês vão ouvir rumores, porque, versículo 7: nação se levantará contra a nação, e haverá fome. Já viram quanta gente morre de fome no nosso mundo? Ali nos países africanos, quando eu vejo aquelas crianças mirradas, magrinhas, eu vejo quanto dinheiro no mundo, quanta coisa. E nós vemos que os homens querem cada vez mais, na sua ganância, ter mais, e crianças morrendo de fome. Quando nós vemos aqui, não é só nesse lugar, quando nós vemos que pessoas que deveriam dar merenda para as crianças nas escolas roubam das merendas, e crianças que precisam passam por necessidade. E nós vemos esses escândalos que acontecem aí no meio político. Quanta tristeza nós vemos, quanta coisa acontece, quanta corrupção. É um mal, e o homem não se preocupa com o seu próximo. Então a gente vê essas coisas e a gente fica estarrecido, não é? O que é meu, o que é do outro é do outro. Mas para algumas pessoas não, eu quero tirar. Vejam, não estou falando de política aqui, mas roubar os aposentados, meus amados irmãos. Que coisa terrível. A pessoa trabalhou durante toda a vida, de repente ele é enganado, rouba o dinheiro dessas pessoas, de velhinhos e velhinhas que deram o seu fruto do seu trabalho. Que terrível. E agora nós temos o correio. Eu converso com o pessoal do correio, vem entregar lá em casa, eu converso, bato um papo, dou uma fruta, um pacote de dólares. Falei: e aí, como é que está o seu fundo de pensão? Estamos lutando para recompensar, porque saquearam o fundo de pensão, quer dizer, o futuro daqueles que iriam se aposentar foi saqueado. Olha que dizer. E assim por diante, não é? As coisas que acontecem. E infelizmente esse é o mundo que nós vivemos, porque o mundo jaz no maligno. E diz Jesus: eis aí o príncipe desse mundo. Então diz assim: olha, vocês vão ver que haverá fome, haverá terremotos. Teve terremoto agora na Venezuela, agora teve no Chile também. Então, olha, essas coisas vão acontecer: fome, terremoto. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados. Nós vamos passar por problemas, viu, irmãos? Por isso que nós temos que se agarrar a Deus, porque nós vamos enfrentar dificuldades. Quem fala assim: aceita Jesus, sua vida vai melhorar. Sua vida vai melhorar no sentido de você ter paz no seu coração, você ter a presença de Deus e o poder de Deus. Mas que você vai ser perseguido se você quiser fiel ao Senhor Jesus. Isso vai acontecer. E não sou eu que estou dizendo, é Ele aqui. Os primeiros irmãos já foram perseguidos e presos. Nós estudamos hoje de manhã e não terminamos ainda o estudo sobre Estevão, mas por ele ser fiel ele vai ser apedrejado. Então diz assim: sereis odiados por causa do meu nome. Vocês já viram que quando você fala, você é cristão, você é uma pessoa que olha a dor, se você tiver uma roda de amigos, então você fala: agora eu sou de Jesus, não vou mais para a balada, não vou mais falar mal das pessoas, vou ter uma nova vivência, vou deixar a bebida, o vício, as coisas. Você vai te olhar
virou santo. Ninguém vai chegar e falar: "Oxe, que legal, o que aconteceu na sua vida para você mudar?" Não, só vai te colocar de lado, você vai ser colocado de lado. Por quê? Porque o pessoal não gosta de ouvir a verdade e de pessoas que mudam e são transformadas. E diz assim: "Sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome." Aqui nós não somos ainda perseguidos, mas de uma certa forma nós somos. Se você vê diretamente, toda vez que fala do Evangelho, o pessoal fala mal. Pode ter um monte de situação aí, mas quando fala de uma igreja, de um pastor que cometeu algum escândalo, aí todo mundo leva, as igrejas nenhuma presta, não é? É assim, você pode ver. E tem pessoas que ninguém chega para você e fala: "O que é ensinado na sua igreja?" Mas o pessoal fala: "Você viu aquele pastor? E na sua igreja não é assim?" Que as pessoas olham e essa é a verdade. Ser fiel ao Evangelho é ser olhado assim. Mas Deus cuida de nós, meu irmão, minha irmã. Confie em Deus. Vem o vendaval e a tempestade, mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica sairá vencedor. Então, o problema não é o difícil. O difícil é enfrentá-lo. E como é que eu vou enfrentá-lo? Com o Senhor Jesus. Só com Ele. Por isso, como é que eu faço isso? Ouvindo a palavra e sendo praticante. Então ele diz assim: nesse tempo muitos vão se escandalizar. Muitas pessoas que frequentavam a igreja abandonaram e vão para o mundo. Pessoas vão para o mundão, vão fazer as coisas erradas. E muitos continuam fazendo a coisa errada e até se dizem ainda cristãos. Já contei para os irmãos visitar uma pessoa, ele abandonou a mulher para viver com uma outra. Aí eu chamei ele e falei: "Uma palavra de Deus fala isso. Você não pode fazer isso." Ele falou: Não, estou em paz no meu coração." Eu falei: "Mas como você pode estar em paz se você segue outra palavra de Deus?" "Não, eu oro e canto e leio a Bíblia e Deus, sinto Deus no meu coração." Sabe o que isso chama-se? Mente cauterizada. É que ouve a palavra, mas a palavra é como o semeador. Ele saiu para semear a palavra, caiu na estrada. Vieram as aves e comeram. Que ouve a palavra, mas não deixa ela frutificar. Depois, na estrada caiu outro no meio do solo rochoso. Cresceu, mas as pedras o sufocaram. Depois, entre os espinhos, a mesma coisa. Agora, quem ouviu, deixou essa palavra crescer, esse foi uma vida abençoada e produziu muito fruto. Então, ele está dizendo assim, que nós temos que estar cientes, por sermos cristãos verdadeiros. Não esse cristão aí, essas pessoas, igrejas que não contagiam a sociedade, vidas que não contagiam, não mudam a sociedade, vidas que dizem até que está tudo certo como as coisas estão caminhando. Porque na minha época, quando eu era garotinho, olha que faz tempo, tenho 69 anos, vou fazer 70 em março, no ano que vem, dia 5 de março, já pode ir preparando aí para o presente. Quando era garotinho, quando falava que alguém era desquitado na igreja, nossa, aquela família estava desquitada. Hoje não tem mais. Hoje as pessoas se divorciam, estou falando nem de cristãos, como se não fosse nada. E a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. É isso que a Bíblia fala. Jesus fala, quando fala sobre o divórcio, fala: as pessoas se divorciam, né? E os olhos falam: Moisés deu carta de divórcio, deu por causa da dureza do vosso coração, não é isso que Deus queria. Mas hoje nada, fala: cada um não deu certo, pastor, se separou. Fica uma coisa banalizada entre nós, não estou falando no mundo, não, porque no mundo eu já vi pessoas falando: não, pastor, eu vou casar e tal, mas se não der certo, a gente separa. Então por que você vai casar? Você não tem convicção de que aquela pessoa é a pessoa que Deus preparou para a sua vida, aquele pessoal que Deus preparou, para que você vai casar? E é sério essas coisas, meus irmãos. Quando uma jovem ficava grávida antes do casamento, havia tristeza, havia sofrimento. Puxa vida! Aí o que acontece? Hoje a moça jovem fica grávida, você fala: não, mas acontece, isso é comum, acontece com todo isso dentro da igreja. Uma mulher foi conversar comigo, uma mãe falou: pastor, estou triste porque minha filha engravidou e tal. E ela foi conversar com o pastor: não se preocupe, isso é normal, já acontece. Então a pureza do casamento, bem-aventurado no leito sem mácula, não tem mais valor, é na palavra de Deus. E a gente vê que as coisas de Deus são cada vez mais abundantes.
abandonadas. Por isso é que diz o texto aqui, que quando você fala de alguma coisa, as pessoas não vão ter. Fale para uma pessoa que, olha, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu amar uma mulher? Fala para a mulher, olha, você tem que ser uma mulher que obedeça e seja fiel ao seu marido, submissa ao seu marido. Submissão é você estar junto com uma missão. E aí eu sempre falo para as mulheres, vou fazer um casamento agora, estou preparando. Olha, esse homem vai melhorar com o seu trabalho na vida dele e no lar. As mulheres os enriquecem. E as mulheres não veem isso quando aí vai um movimento feminino que fala que as mulheres são submissas ao marido, no sentido de ser inferior. Não é, elas são superiores, elas são aquelas que cuidam do marido e o lar é sustentado pela mulher. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sabe e edifica a sua casa. Não canse de falar isso. Então, nunca a mulher se sinta, você é evangélico, então você obedece seu marido. Não, eu não sou inferior, eu sou um vaso precioso de Deus para melhorar a vida desse homem. Eu falava para ele na sempre, olha, eu não sei o que seria de mim se não fosse você. Você veio me ajudar a crescer na vida espiritual, nos meus compromissos, me ajudar no lar, de ser um provedor do lar, e saber que eu vou prover o meu lar, vou trabalhar e sei que tem uma mulher aqui cuidando dos meus filhos, do meu lar. Quando eu chego em casa, ela me recebe de braços abertos. Olha, é maravilhoso reconhecer isso. E irmãos, cuidado, porque as pessoas, infelizmente no meio evangélico, há pessoas que querem cada vez mais descaracterizar a palavra de Deus. Por isso ele diz assim: levantar-se-ão muitos profetas que enganarão a muitos. Olha, ele repetiu duas vezes no versículo 10, que eu falei para os irmãos aqui agora, e diz aqui também no versículo 5. Jesus está enfatizando. Agora você tem que ficar de olho. Eu gosto dos cristãos lá de Bereia. Os apóstolos foram ensinar. Está ensinando isso? Deixa eu ver se está de acordo com a palavra de Deus. Então é isso que Jesus está falando para mim e para você aqui. Não deixe se enganar. E diz assim: aquele que preservar até o fim será salvo. Se um vai ser salvo, aquele que não preservar está perdido. Quando falar, todo mundo no fim vai se salvar, não vá atrás assim. Deus é amor, Deus ama, mas Deus é justiça. Nós vamos ver isso também na palavra de Deus. Jesus fala sobre isso. É uma verdade que nós temos que ter. Então não se deixe enganar, a verdade de Deus. E diz assim: e será pregado o Evangelho em todo o reino, versículo 14, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Então sabe, irmãos, quando é que o fim virá? Quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. Pastor, será que tem tribos e nações e lugares que o Evangelho ainda não foi pregado? Tem, é só você ver a janela 1040 lá no trabalho missionário. Tem nações que nunca ouviram falar, tribos indígenas que nunca ouviram falar do Evangelho. Então, irmãos, fique tranquilo com relação a isso. Acompanhe o que diz a palavra de Jesus. Aí a gente vai avançando e ele continua a falar assim: que Deus é amoroso, por isso é que o mundo ainda não acabou, por isso que ele está, o Evangelho é pregado, espera que as pessoas se arrependam. E olha o que diz aqui no versículo 22, aqui de Mateus ainda 24: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, quer dizer, aqueles que hão de ser salvos, a vida de Jesus foi abreviada. Ela não veio ainda, ela vai acontecer no dia em que todos aqueles que deveriam ouvir o Evangelho e aceitarem Jesus como Senhor e Salvador estiverem assumido essa condição. Quando isso será? Quem será? Não sei, eu tenho que responder por mim. Eu é que devo dizer: eu tenho Jesus como meu Senhor e meu Salvador. A decisão é sua. Nós vamos ver também que cada um de nós vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Eu gosto desse texto também, porque cada um vai dar resposta de si mesmo. Eu não vou chegar lá e falar: olha, esse fulano aqui é foi uma boa ovelha, esse fulano cantou no coral, esse fulano, cada um vai dar. O que eu vou falar é: Senhor, as ovelhas que tu me deste aqui na tua palavra, procurei ser servo fiel, procurei ser exemplo, procurei ser um anjo da igreja, como diz lá no Apocalipse. Às vezes as pessoas falam: o pastor é uma pessoa igual às outras. Não é, não. O pastor é um escolhido de Deus para cuidar do rebanho de Deus. Olha que responsabilidade. O pastor lá, quando ele é colocado lá mostrado na
Bíblia, o pastor ia, levava as ovelhas ao bom aprisco, águas cristalinas, a pastos verdejando, tirava elas ao aprisco e levava de volta e sentava na porta, ou dormia na porta, porque só havia uma porta, e essa porta era guardada pelo pastor para que nenhum lobo viesse e pegasse as suas ovelhas. E ele dava vida pelas suas ovelhas. O pastor se preocupa, o pastor deixa do seu tempo, o convívio da sua família, para estar cuidando das ovelhas que o Senhor as confiou, né? Então, quando eu chegar dentro de Deus, eu espero, sempre falo para os irmãos, eu espero receber do Senhor Jesus essa palavra: muito bem, servo bom e fiel. Eu me preocupo com o que o Senhor entende sobre a minha vida. Eu preciso continuar a pregar esta palavra. E diz assim, ainda versículo 23: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois haverão falsos cristos e falsos profetas, fazendo prodígios e grandes sinais, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha, meus amados irmãos, então não, pastor, eu vou naquela igreja, Deus está lá, porque eu vi a pessoa levantar da cadeira de rodas. Quem falou que ali é o poder de Deus que está operando? É só você ver isso. Muitas vezes são coisas que acontecem, que são armadas, não é? Isso a gente tem muito, né? São coisas armadas, mas também pode acontecer. Mas se acontecer, quem é o Espírito que operou aquele milagre? Você quer saber como é que você fez? Vê quando acontece alguma coisa e a pessoa fala, aí aconteceu um milagre aqui na igreja, eu falo, eu tenho o poder de Deus, Deus age através de mim, nesta igreja Deus está presente, e não sei o que, eu começo a bater no peito, e quem é que aparece? É o pastor, né? Ou a igreja, naquela igreja Deus faz. Então não é Deus quem é exaltado, é o lugar ou a pessoa. Então tomem cuidado, porque aqui está dizendo assim, de uma forma bem clara: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Então não vá por essas coisas, meus amados irmãos. É Jesus quem está falando. Para isso é necessário que eu tenha um dom que chama-se discernimento de espírito. O que é discernimento de espírito? Eu vou dizer, essa coisa está acontecendo, mas não vem de Deus, é de um espírito mau, é do maligno. É você ter discernimento. Fala, mas não fala em nome de Deus. Mesmo falando, que fala em nome de Deus. Veja como é sério nós termos comunhão com o Espírito Santo, para termos discernimento. Então ele está falando isso. Olhem nisso, prestem atenção, porque eles querem enganar os próprios eleitos, querem enganar eu e você. Eu já vi pessoas que vão atrás de homens por causa de curas, por causa de bênçãos materiais, por causa de milagres. Não vão por causa de Jesus e pelo seu amor. E eu vou caminhando em direção a Jesus por causa do seu amor por mim na cruz do Calvário. Por isso eu me rendi a Ele e entreguei a minha vida a Ele. Então não vou atrás dessas coisas, ou qualquer vento de doutrina. Tem que falar, não, aquela igreja não é boa, melhor é a minha. Quem começa a falar isso, irmão, não existe igreja perfeita. Agora a igreja verdadeira é aquela que prega o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes hoje o Evangelho é desviado para onde eu preciso agradar as pessoas. Então como é que eu vou agradar as pessoas? Eu quero trazer jovens para a igreja, então vou deixar eles fazer o que eles quiserem. Aí eu pinto a igreja de preto, eu coloco luz fluorescente, e coloco isso e aquilo, e muita banda, e muito canto e tal. Aí o que você aprende com isso? Eu saí de lá, saí todo cheio do que? O que você aprendeu que mudou a sua vida, que transformou o seu viver? Então eu vou fazer, não estou fazendo para pregar o Evangelho do jovem, eu quero agradar o jovem, eu quero agradar as pessoas, e em querer agradar a Deus, eu desagrado a Deus. Pense nisso. Por isso que nós seguimos o que diz a palavra de Deus, e queremos ver de acordo com a palavra de Deus. Quando você falar assim, não, vou fazer um trabalho desse, trazendo jovens, falar, olha, eu vou discipular vocês, ensinar a palavra de Deus, tem que ser um jovem assim, 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 um jovem obediente ao seu pai, à sua mãe, que honre a Deus, seja obediente e honre a sua namorada, e aguarde o casamento, a namorada honra o seu namorado, espere o casamento, assim, 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 e ande assim, e diga não ao mal, e viva
viva com Deus, aí sim. Mas quando você começa a apertar, vê que muitas pessoas falam, dura isso, vou para uma outra igreja. Eu lembro que uma pessoa queria fazer profissão de fé comigo, e eu falando com ela, muito bem, você quer fazer profissão de fé? Conta um pouco da sua história. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Aceitei. Tá bom. Como é que você vive? Eu vivo assim, assim, assim. Você é casada? Não, vivo amasiada. Tem alguma coisa que impede? Não, não tem. Então por que vocês não se casam? Não, porque se eu me casar, vai acontecer isso, aquilo outro. Eu falei assim, mas você tem que se casar. Mas ele não quer. Aí eu falei, olha, a Bíblia ensina que é melhor casar. Aí a pessoa pegou e foi embora. Depois de um tempo, eu perguntei pela pessoa, que ela não veio mais, era uma congregação. Eu falei, não, pastor, ele foi numa igreja que eles batizaram a pessoa na hora. Quer dizer, ninguém quer ter tempo de orientar na palavra, falar, você está andando assim, de acordo com a palavra, ou no seu trabalho você é assim, ou na sua vida você é assim. Por quê? Porque isso daí exige compromisso, responsabilidade com as vidas. E eu quero ter compromisso e responsabilidade com a vida. Eu não quero enganar ninguém. Eu prefiro falar a verdade do que enganar só para agradar. E eu não faço isso. Eu amo os irmãos. Somos parte de uma família de Deus. Gosto desse canto, um corpo bem ajustado, que vive debaixo do amor de Deus. Eu amo os irmãos, faço tudo pelos irmãos. Se os irmãos precisarem de mim, os irmãos sabem que eu estou sempre à disposição. Mas eu quero levar os irmãos, não na minha presença, mas na presença do Senhor, para que os irmãos sigam o caminho do Senhor. Gosto muito de João Batista, quando ele fala, importa que ele cresça e eu diminua. Quer dizer, João Batista era um homem usado por Deus poderosamente, uma multidão que eu seguia, mas ele falou, eu não sou o Cristo, aquele que vem após mim, não sou digno de desatar as suas sandálias, importa que ele cresça e eu diminua. Os seus discípulos estavam com ele, Jesus passou e falou, olha esse poder de Deus que tira o pecado do mundo. Seus discípulos o abandonaram e foram seguir Jesus, e ele não falou, vem aqui, vocês são meus e tal. Não, ele queria que os discípulos seguissem a Jesus. O meu propósito é que os irmãos sigam a Jesus, conheçam os ensinamentos de Jesus. Para isso eu empenhei a minha vida nas mãos do Senhor, para não me desviar de nenhum outro caminho. E aí ele continua dizendo assim, vede que vos tenho predito, portanto se vos disser, ei-lo lá no deserto, não saiais, ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Então o relâmpago vem, vai ser de repente, ao soar da trombeta, como nós ouvimos aqui da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, Jesus está falando sobre o fim. E ele não está falando assim, se preocupem com isso, façam isso. Ele está falando assim, vigiai e estejam atentos e estejam preparados para esse dia final. Diz assim, ainda continuando Jesus falando sobre o fim. Olha o que diz o versículo 31. Ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta, aos quais irão os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Então, quando o Senhor vier, ele vai nos enviar os seus anjos e falar, Gilberto, suba aqui comigo, irmãos, suba aqui comigo. E ele virá e falar, subam aqui comigo, vocês que são fiéis. É ele quem vai nos acolher, não sou eu quem vou falar, eu quero ir agora. Ele é quem. Mas como é que ele vai nos acolher? Porque esse é meu, esse me amou e esse se entregou por mim. Aí nós vamos para o versículo 35. Prestem atenção nesse versículo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha só, meus amados irmãos, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então o que Jesus disse não há tempo. Tem gente, eu já vi uma vez um artista falando, não, Jesus precisa ser atualizado, modernizado. As minhas palavras não passarão. Ai daqueles que tiraram um tio, vou acrescentar um tio a esta palavra, isto é, ai daqueles que mudam o ensinamento, aqueles que orientam, não para Jesus e a sua palavra, mas para si e para o seu ensinamento. Porque tem ensinamentos que é de homens, não é? Eu vi um
pastor falar aqui na minha igreja, Deus multiplica o dinheiro. Sabe o que ele falou? Aí ele levantou lá, como se fosse aquele povo, e falou: pastor Gilberto, realmente Deus multiplica. Eu estava com 100 conto aqui no bolso, estou com 150. Outro falou: eu estava com 20 e apareceu 60. Outro falou: eu estava com 200 e apareceu 300. Deus é casa da moeda. Eu vi um outro, esse mesmo pastor, e ele é famoso aí, que de repente ele estava pregando, entrou um membro da igreja, ele falou: pastor, entrou um bruxo aqui na igreja e ele veio aqui para te desafiar. É mesmo? E olha, o homem entrou, né? Aí o pastor falou assim: ajoelha agora e se rende. Aí o homem caiu todo esbaforido. O que é isso, irmão? É para enganar. Você acha que um bruxo vai entrar na igreja e vai querer desafiar o pastor? É tão claro isso, meus amados irmãos, porque onde o Senhor está presente, o diabo não entra, ele é lançado fora. Ah, pastor, mas se alguém estiver possuído, o poder de Deus vai trabalhar e vai livrar. Mas não acontecendo como um teatro. Eu vi uma convenção também de mulheres, muitas mulheres, e a preletora estava pregando, e ela precisava empolgar o pessoal, que ela falou: tem muita gente aqui, mas tem uma que é uma bruxa, é uma feiticeira, e você entrou aqui para querer destruir e tal. Apareça agora. E uma mulher se atirou lá no meio. Ora, irmãos, e falou: Deus está me revelando. Aí acontece isso, o que os irmãos falam? Realmente Deus está operando. Quer enganar, irmão. Preste atenção nessas coisas, não se deixe enganar. Vocês já viram como acontece algumas coisas que parecem espiritismo? Já viu como elas são espíritas? O que eles vão fazer? Um ambiente escuro, passam lá numa mesa, aí começa a invocar uma pessoa lá que já morreu. Aí se você está presente, faz um barulho, você nem está vendo, né? Mas aquilo lá você já é autossugestionado. Preste atenção nessas coisas. Isso acontece fora, para quem é sugestionado. Quem é livre em Cristo Jesus é livre dessas coisas. Diz assim: quando o mal bate a porta, não, você não pode entrar, ele nem entra. Mas nós temos que estar preparados. Então virão as minhas palavras. E qual é a palavra do Senhor? Não virá sobre vós tentação que não podeis suportar. Junto com a tentação, Deus envia o livramento. Então ele pode bater, mas ele não vai entrar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha só, é garantia da palavra de Deus. E nós vamos estudar sobre a palavra de Deus quando for o momento apropriado. Então, a respeito daquele dia, versículo 31, dia e hora, ninguém sabe. Então, o dia que Jesus vai voltar, ninguém sabe. Olha só o que ele diz aqui: nem os anjos do céu, nem o Filho, nem ele, só o Pai. Olha, irmãos, se Jesus falou que nem ele sabia o dia, é claro que ele era Deus e ele sabia, mas ali falando com o Filho, ele está falando de uma coisa que é do Pai. A minha missão é vir aqui e morrer pelos pecados, e sofrer na cruz do Calvário, ressuscitar o terceiro dia. Essa é a minha missão, e não falar do dia que eu vou voltar. E ele diz assim aqui de uma forma bem clara: ninguém sabe. E aí ele dá um exemplo: assim como fora nos dias de Noé. Veja lá o texto do dilúvio. Os homens se casavam, se davam em casamento, bebiam e se regozijavam. E eles sabiam, e viam Noé consertando a arca, construindo a arca, como Deus falara. Era um lugar seco, era um lugar que não chovia, não tinha tanta água, e aquela grandiosidade daquela arca. E diz o texto da palavra de Deus que eles zombavam de Noé. E ele fala: assim como foram nos dias de Noé. Diz aqui o texto. Então Jesus está falando sobre o dilúvio. Tem pessoas que falam: não, eu já vi estudos falando: não, o dilúvio nunca aconteceu e tal. É uma coisa. Jesus está falando que aconteceu, meus irmãos. Então eu vou discutir com alguém, com uma seita que houve o dilúvio. Jesus está falando, ele está falando assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio: comiam, bebiam, andavam-se em casamento, até a mim que Noé entrou na arca e não perceberam. Veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, quando Jesus voltar, não
vai ter mais jeito. Todos morreram lá no dilúvio, menos Noé e a sua família, porque ele obedeceu a Deus. Olha, irmãos, é a palavra de Jesus, ele está dando esse exemplo. E aí nós vamos para o 42. Portanto, vigiai. Olha aí, palavra de Jesus. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Então ainda para você ainda estar pensando, né? Considerai isto. Se o pai de família soubesse que ia vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então está dando um exemplo aqui. O ladrão vem aqui na segunda-feira, opa, chama a polícia, vamos cercar tudo aqui, chama um comboio aqui, vamos cercar. Esse ladrão não vai entrar, mas ninguém sabe, você não sabe, de repente, até você pega de surpresa, como a gente diz, né? Já que a pessoa sendo assaltada falando, nossa, eu saí de casa, abri o portão, aí depois eu pego para fora. Eu falo, não, é um assalto. Você não sabe. Então ele diz assim, versículo 44, por isso também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então às vezes você pode dizer, está tudo maravilhoso, meu casamento está bom, minha família está bom e tal, não sei o quê, e aí eu comecei a esquecer da igreja e das coisas de Deus, está tudo Deus amém, está tudo bem e tal, então vou levando ele. Aí ele fala assim, cuidado. E aí ele vai dar um exemplo depois no capítulo de número 25 aqui, das 10 viúvas, das 10 virgens e das que foram prudentes e das que foram imprudentes. Os dois grupos esperavam o Senhor Jesus, mas só um estava preparado quando ele voltou. Então assim é para nós também. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui o que a palavra de Deus fala sobre isso, e eu quero ainda enfatizar mais essas coisas. Por quê? Porque é a palavra de Jesus, não é a palavra do homem. Agora, eu tenho que crer nessa palavra, eu tenho que ter o cinto da minha vida, o cinto da verdade, que é Jesus Cristo. Esse cinto é o meu coração, o desejo do meu coração como pastor é que esse sermão de Jesus esteja enraizado no seu coração e você ouça as palavras de Jesus. Fique firme, não seja levado por nenhum vento de doutrina. Se um dia eu chegar aqui e falar um evangelho diferente do que eu tenho ensinado, que eu seja maldito, diz a palavra de Deus. É como diz assim, vier um anjo dos céus e anunciar um evangelho diferente do que foi dito aqui, diz o apóstolo Paulo, seja maldito, não recebeis. Se alguém mudar a palavra de Deus, não acrediteis. E meus irmãos, o que mais nós vemos hoje é as pessoas querendo desacreditar a palavra de Deus. Agora, preste atenção numa coisa, nós vamos falar da palavra, mas se fosse um livro qualquer, não duraria 2000 anos, os ensinos desse livro. Se fosse um livro qualquer. Se Jesus não tivesse ressuscitado, pessoas não estariam vivendo e enfrentando a morte após a ressurreição, como temos os discípulos e todos os seguidores de Jesus, porque eles viram Cristo ressuscitado. Se esse livro não fosse tão importante, as pessoas não falariam tão mal dele e tirariam esse livro da biblioteca. Porque pode ter bibliotecas não deixam ter a palavra de Deus. Em lugares que você vai, não deixam falar da palavra de Deus. Há pouco tempo estava tendo uma convenção onde uma pessoa foi fazer uma oração evangélica e a procuradora falou: estou aqui para ouvir uma oração, e não queria que isso acontecesse. E em vários lugares é proibido você falar do evangelho da palavra de Deus. Nas escolas você não pode falar. E se você falar, eu quero fazer uma oração, eles te repreendem. E meus irmãos, nós vivemos dias assim. Então, se esta palavra, a palavra de Jesus que é verdade, não fosse real e verdadeira, as pessoas não estariam tão preocupadas em tirá-las. Primeira coisa que qualquer governo que assume que não aceita a palavra de Deus é pegar todos os livros, a Bíblia, e jogar numa fogueira para destruir a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, a decisão é minha e sua. Com quem você quer ficar? Eu quero ficar com o cinto da verdade, com o meu coração na verdade, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer coisa que
Quando alguém falar qualquer coisa, eu uso sempre isso. Alguém falou qualquer coisa, você fala o que Jesus fala sobre esse assunto. Procure na palavra de Deus. Eu já falei, tem um livro aqui, Em Seus Passos, que parece Jesus. É um peregrino que ele vai enfrentando várias situações, e quando ele enfrenta o autor, então fala, o que Jesus faria diante dessa situação? Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Como é que eu tenho que agir? Por isso que a gente fala da importância de ter esse cinto da verdade no seu coração. Esse é o primeiro instrumento que nós terminamos de estudar. O próximo vai ser a couraça da justiça, mas vai ser no domingo que vem. Mas já leia o texto da palavra de Deus, acompanhe isso, porque é muito sério, meus irmãos. Porque o texto diz, volta a frisar, revestivos de toda a armadura de Deus. Aqui diz lá o apóstolo, lá na minha Efésios, revestivos de toda. Eu não posso, agora eu tenho o cinto da verdade, não. Você tem que ter a couraça da justiça, você vai ver a espada que é a palavra de Deus, os pés calçados com o evangelho da salvação, você vai ver o capacete, você vai ver todos os instrumentos têm um propósito, para que você esteja preparado para enfrentar o dia mau. Então, irmãos, vamos nos vestir do cinto da verdade, que é Jesus Cristo, e permanecer na verdade, que é Cristo. Amém? Deus os abençoe.